KYB do Brasil, em parceria com a Revista Mecânico, traz hoje para vocês os processos de montagem e desmontagem dos amortecedores da nova S10, o modelo LT turbo diesel com tração nas 4 rodas, cujo veículo traz originalmente os amortecedores Caiaba como equipamento original. Inicialmente vamos retirar a roda do veículo, para isso utilizamos uma chave 19, podemos utilizar nesse processo a ferramenta pneumática. Retirada a roda, nós vamos agora quebrar o torque dos parafusos de fixação inferior e superior do amortecedor. Começando então pelo inferior, com a chave 19, nós vamos quebrar o torque de fixação. Já na parte superior, nós vamos quebrar o torque dos parafusos das porcas de fixação com uma chave 14 estriada. E quebrando, assim faremos a quebra do torque. São 3 porcas na parte superior. E assim realizamos então a quebra do torque das porcas de fixação. Para facilitar a retirada, nós podemos utilizar também, fazer o uso de uma ferramenta estriada com sistema de catraca, facilitando assim a retirada posteriormente dessas porcas de fixação. Lembrando que é só para quebra de torque e nós temos que deixar essa porca apontada, porque ela mantém a coluna montada na estrutura da suspensão, ok? Agora nós vamos realizar a soltura dos pontos de fixação dos flexíveis do ABS, do cabeamento do ABS e também do tubo flexível do fluido de freio, para que eles não fiquem sob tensão quanto ao procedimento de desmontagem. Com uma chave 10, realizamos então a quebra do torque e a retirada do parafuso de fixação do sensor de roda do freio ABS. Realizada a soltura do sensor do freio ABS, nós vamos agora soltar a presilha que fixa o cabeamento à manga de eixo. Isso tudo visando, pessoal, proteger o cabeamento, ok? Também um parafuso com chave de 10 milímetros. Então realizamos assim a soltura da chapa de fixação do cabeamento. E agora, com o auxílio de uma chave 12 milímetros, nós vamos realizar a soltura da porca de fixação do conduíte, do cabo do sensor ABS na bandeja superior, livrando assim o cabo de qualquer tensão. Ainda na bandeja superior, nós temos um grampo de fixação, o último que fixa o cabo do ABS no sistema de suspensão, para que a gente faça a retirada dele sem nenhum dano. Então, com o alicate de bico, nós vamos pela parte posterior aqui do grampo, soltar as travinhas de fixação. Realizando assim, então, a compressão dessas travas para que nós consigamos soltar o grampo de fixação e assim liberarmos todo o cabo do freio ABS. Uma dica especial, pessoal, se dá a retirada do sensor do ABS na fixação do cubo de roda. Todo o cuidado para a retirada, a utilização de um desengripante também para ajudar na retirada é bem interessante. E então, com o auxílio do desengripante, nós vamos lançar aqui na base de fixação do sensor do freio ABS, sensor de roda do freio ABS, para que a gente consiga efetuar uma retirada sem grandes prejuízos, sem causar nenhum tipo de dano ao sensor. Então, para a retirada do sensor, do sensor de roda do freio ABS, precisamos do auxílio de um desengripante para ajudar a soltá-lo do alojamento, e com o auxílio de 2 chaves de fenda, nós vamos fazer a retirada do sensor então. Todo cuidado aqui é pouco para que a gente não cause nenhuma avaria nesse sensor, é um sensor caro, não é isso? Ok? Então assim retiramos o sensor do freio ABS.
Então, com o cabeamento solto, né, nós vamos tirá-lo do caminho de todas as partes móveis da suspensão, para que na hora da retirada da coluna não venha trazer nenhum dano a esse cabeamento. Pronto, cabeamento liberado, vamos separá-lo, né, alojá-lo aqui na parte mais afastada, para que ele não ocorra nenhum tipo de dano. Agora nós vamos realizar a liberação, né, para a retirada da coluna. Com isso nós precisamos retirar a bandeja superior, né? Para que não tenha alteração nenhuma na geometria da suspensão, nós vamos fazer a soltura do pivô, né, pelos parafusos de fixação do pivô na bandeja. Também com o auxílio de uma chave 12, nós vamos realizar agora a soltura da fixação do flexível, né, do fluido hidráulico de freio. Fica fixo também a bandeja superior, né, e como nós vamos retirar a bandeja superior, nós temos que tirar todos esses agregados. Bom, no início, né, nós falamos sobre soltar, quebrar o torque de fixação dos pontos, né, dos parafusos de fixação do amortecedor. Agora, na parte inferior, nós vamos, com o auxílio de uma catraca pneumática, nós vamos realizar a retirada da porca de fixação inferior, para facilitar o processo. Retirando assim, então, a porca de fixação. Deixamos somente apontado o parafuso para que a coluna de amortecimento não se desprenda sozinha da bandeja. E agora nós vamos realizar a liberação, a retirada, né, na verdade, da bandeja superior. Com o auxílio de uma chave 12, nós vamos realizar, então, a retirada do pivô, né, da bandeja superior, para liberar para a retirada dessa bandeja. Então, né, nós vamos realizar a quebra desse torque e vamos realizá-lo de forma cruzada, também para diminuir a tensão gerada sobre os parafusos. Feito isso, né, a quebra de torque, nós não podemos efetuar diretamente a retirada dos parafusos de fixação do pivô. Nós precisamos agora então do auxílio do equipamento hidráulico para que exerça apoio sobre a bandeja inferior. Então, com esse equipamento, nós exercemos um apoio sobre a bandeja inferior para diminuir a tensão sobre os pontos de articulação da bandeja superior. Cuidado somente para não levantar demais. Pronto. Ok, feito o apoio. Então, com o auxílio de uma catraca pneumática e uma 12 mm estriada, nós vamos retirar então os parafusos de fixação. Liberamos assim então agora a bandeja para retirada. E como previamente já foram realizada a quebra do torque de fixação da bandeja superior, nós vamos agora efetuar a soltura. Depois de realizada então a soltura do pivô da bandeja superior, nós podemos observar que ela voltou para a posição de trabalho. Ou seja, propositalmente nós deixamos para quebrar o torque de fixação da bandeja para justamente mostrar a posição correta de montagem depois da mesma. Podemos verificar aqui, na base reta dessa bandeja, né, ela tem que estar em paralelo com a chapa superior do chassi, né? Então uma está sobreposta à outra. Elas têm que estar nessa condição para que quando o veículo montado e apoiado ao solo esteja no posicionamento correto de trabalho da bandeja. Se ela for montada de forma forçada, ou seja, mais para baixo ou mais para cima, com o peso do veículo apoiado ao solo, vai fazer com que a vida útil da bucha dessa bandeja superior seja diminuída, podendo ser reduzida em até 70%. Então vamos proceder com a quebra do torque e a retirada dos parafusos de fixação da bandeja superior. Bom, realizando a quebra de torque do outro parafuso, né, vocês vão poder observar que a bandeja vai descer, né? Então por isso que a gente fez a verificação do posicionamento correto da bandeja, porque agora nós vamos perder essa referência. Depois do torque quebrado, ela vai, olha lá, perdendo assim a referência de montagem.
Para facilitar o procedimento, podemos utilizar agora a ferramenta pneumática para agilizar a retirada dos parafusos. Com isso, então, vamos proceder à retirada da bandeja superior e verificamos o estado geral das buchas. Podemos perceber que elas estão em perfeitas condições, né? A bandeja também sem nenhum tipo de avaria, trinca ou empeno, podendo assim, então, ser reutilizada. Agora, para liberarmos a coluna de amortecimento, precisamos, então, retirar as porcas de fixação, a qual quebramos o torque inicialmente no início do vídeo. Com o auxílio de uma chave estriada catracada, nós vamos retirar, então, essas porcas de fixação. São 3 porcas na parte superior. Liberamos assim então a parte superior da coluna de amortecimento e agora vamos para a parte inferior, onde inicialmente retiramos a porca e agora nós vamos efetuar a retirada da coluna. Então agora nós vamos baixar a ferramenta hidráulica para que ela desça todo o conjunto e tire a tensão exercida sobre a coluna. Ok, realizado isso, nós vamos proceder então com a retirada do parafuso e assim liberamos completamente a coluna de amortecimento para a sua retirada. Então, com um pequeno movimento, sem nenhum esforço, retiramos então a coluna de amortecimento. Agora vamos levá-la à bancada para o encolhimento de mola e a troca efetiva do amortecedor. E como falamos inicialmente, pessoal, né, aqui é o equipamento original, podendo ser comprovada pelo selo Chevrolet na peça e a referência KYB no amortecedor, provando assim ser o equipamento original do seu veículo. Com a coluna fixada à morsa, nós vamos fazer a utilização de 2 chaves, né, uma 7 mm de boca e uma 17 mm também de boca, para fazer a remoção, a quebra do torque, na verdade, do ponto de fixação superior. Somente para a quebra desse torque. E agora, com o auxílio do encolhedor de mola, nós vamos fazer o encolhimento da mola para substituição dos componentes. O ideal aqui é que se comprima 4 elos de mola para que se faça a compressão correta, sem exercer forças desnecessárias sobre a mola, correndo o risco de quebra ou mesmo pular o encolhedor, né, podendo gerar um ferimento. Mola solta, liberada então a parte superior, nós vamos então efetuar a retirada da porca de fixação, ainda com a chave 17 de boca e também a 7, nós vamos efetuar a retirada da porca de fixação superior. Realizamos assim então a desmontagem do amortecedor e vamos fixar o amortecedor novo à morsa para fazer a montagem dos componentes. A KYB fornece juntamente do amortecedor a coifa de proteção e o kit de montagem superior, compondo lá as borrachas de montagem, né, superiores, as arruelas e a porca também, que deve ser substituída a cada troca de amortecedor. Vamos proceder então com o escorvamento ou a sangria do amortecedor, né, para que se retire todo o ar existente no tubo principal. Realizando então assim com o amortecedor na posição de montagem, levamos a haste do amortecedor até o fim do seu curso, liberando para que o gás em seguida faça a subida dessa haste. Nós vamos repetir esse procedimento de 3 a 4 vezes.
Então agora conferimos então, a retirada completa do ar na parte superior. Feito isso, conferimos então o amortecedor está pronto para ser efetuada a montagem agora da mola e dos componentes acessórios. No processo inverso, né, nós entramos com a mola, lembrando sempre do posicionamento de montagem da mola, né, o último fio de rosca encostado no stop de mola, no prato de mola, né. Entramos agora com a coifa de proteção da haste. Após a montagem da coifa, uma outra dica interessante, pessoal, é que após a sangria ou escorvamento do amortecedor, a recomendação é que ele fique montado, ele fique na posição de montagem até a efetiva montagem do amortecedor no veículo, né? Nós não podemos deitar a coluna de amortecimento, né, sob o risco de contaminação, né, no tubo interno do amortecedor pelo ar, né? Então, após a coifa, nós temos uma arruela de apoio, imediatamente montada acima da coifa. Após essa arruela de apoio, a arruela de encosto do coxim inferior. O coxim inferior, né, lembrando que o coxim inferior sempre é o da guia, com o pescoço guia, né, para a centralização do prato. Agora entraremos com a montagem, né, do prato de mola. E é importante, né, verificar o estado desse componente, quanto a empenos, rachaduras, trinca, né, e também o estado do material de borracha, né, o calço de mola. No caso aqui, a peça está em perfeitas condições, podendo ser reutilizada. Posicionamento, né, do stop, né, de mola, né, onde o último elo da mola vai encaixar. Isso deve ser verificado, porque se não for feito essa montagem aqui com atenção, na hora do posicionamento da montagem da coluna ao chassi do veículo, pode haver divergência entre as furações, né, criando dificuldade para a montagem. Acima do prato de mola, nós temos o coxim superior, a arruela de retenção e a porca, né, também sendo substituída por um componente novo, uma porca autotravante. E com a mesma chave 17 de boca e a chave 7 mm também, nós vamos fazer o encosto desse componente e o aperto final depois da mola estar solta, né? Depois da gente desencolher, né? Soltar a mola, liberar a mola. E agora então vamos liberar a carga da mola. Pronto, a coluna agora está montada e pronta para ser levada à montagem no veículo. Então, realizando agora a montagem da coluna de amortecimento na suspensão do veículo, né, nós vamos com o conjunto montado e vamos efetuar a montagem. Né, liberamos a energia gerada pela ferramenta hidráulica de apoio. Apontamos inicialmente a parte superior com uma das porcas de fixação, fazemos o apontamento inicial aqui. Então, feito o apontamento das porcas de fixação na parte superior, efetuamos também a montagem, né, o encaixe do parafuso de fixação inferior. Agora vamos retirar a ferramenta hidráulica de apoio e efetuar a montagem dos componentes acessórios. Continuando agora, nós vamos recolocar a bandeja superior. Foi retirada inicialmente para que conseguíssemos retirar a coluna de amortecimento. E então, com a catraca pneumática, vamos fazer o encosto dos parafusos de fixação da bandeja.
Então, com a catraca pneumática, nós fizemos o encosto dos parafusos de fixação da bandeja superior. Nesse momento ainda podemos ver que ela não fica fixa, né? Ela ainda está frouxa. E vamos executar então o aperto final com a bandeja na sua posição correta de montagem. Lembrando, né, que a base da bandeja, né, ela tem que estar em paralelo, né, com a chapa superior do chassi do veículo, evidenciando aqui o correto posicionamento, né, de montagem. Então, com o auxílio de um torquímetro, nós vamos realizar o aperto final dos parafusos de fixação da bandeja superior. E o aperto recomendado é de 19 kg. E também com um torquímetro nós vamos realizar agora o aperto final da parte inferior, da fixação inferior do amortecedor, utilizando também 19 kg de aperto. E com o auxílio da ferramenta hidráulica, para que nós consigamos realizar o aperto da parte inferior e também da parte superior das porcas de fixação da coluna de amortecimento ao chassi. Então, aos 19 kg na parte inferior. Então, com a chave 14 catracada, né, estria de catraca, nós vamos realizar o encosto dessas porcas de fixação e com a chave de boca, nós vamos fazer o aperto final. Já havia encostado anteriormente com essas porcas com a mão, agora aqui dando um encosto final. De um torquímetro, nós vamos realizar o aperto final dos parafusos de fixação da bandeja superior. E o aperto recomendado é de 19 kg. E continuando no processo de montagem, nós iremos agora fixar o pivô superior na bandeja superior da suspensão. E então, com a catraca pneumática, nós vamos realizar o encosto dos parafusos de fixação do pivô superior, também de forma cruzada, o auxílio da catraca e também de uma 12 de estria. E agora, com o auxílio de um torquímetro, realizamos o aperto final nos parafusos de fixação do pivô. E o torque recomendado é de 5 kg. Também de forma cruzada, para não haver esforços indevidos. Fixamos assim o pivô superior. Agora vamos repassar aqui o cabeamento, né, do sensor do ABS e também refixar o flexível de freio, da pinça de freio, do fluido hidráulico. Agora, para o reposicionamento do cabo do sensor do ABS, né, precisamos lembrar que ele passa pelo interior da bandeja, né, com uma de suas fixações realizada na parte da bandeja, uma por grampo e outra por fixação do parafuso. Porca 12 mm, fixação do grampo, o aperto da presilha superior, também com a chave 12. Pronto. Vamos recolocar o sensor do freio ABS em seu alojamento, né? Lembrando que é sempre interessante realizar uma limpeza, né, antes da remontagem, né, até mesmo pelo acúmulo de sujeira que fica no sensor, e garantindo o perfeito funcionamento do componente. Podendo-se fazer uso também de um desengripante para a recolocação, de um lubrificante spray para ajudar na colocação, na remontagem. Agora já podemos dispensar a ferramenta hidráulica de apoio e com a chave 1011 de estria, né, nós vamos fazer a fixação da presilha na manga de eixo e também o aperto final na base do sensor, na fixação do sensor. Então, com isso,
encerramos a montagem dos componentes acessórios à suspensão para substituição do amortecedor dianteiro da S10. Bom, então com a colocação da roda dianteira, nós encerramos então a substituição dos amortecedores dianteiros da S10. Então, para realizarmos o processo de substituição dos amortecedores traseiros da nova S10, vamos retirar a roda para que a gente tenha acesso aos pontos de fixação superior e inferior. Com o auxílio da ferramenta hidráulica, do macaco hidráulico, nós vamos fazer o apoio ao eixo traseiro para que quando haja retirada do amortecedor, o eixo não despenque ou não exerça força desnecessária sobre o fecho de mola. Com o auxílio de uma chave 17 estria, nós vamos realizar a quebra de torque e soltura dos pontos de fixação inferior e superior. E assim retiramos o amortecedor traseiro, podendo observar também se é um produto KYB originalmente montado. Antes de efetuarmos a montagem do amortecedor novo na suspensão, devemos mais uma vez então realizar a sangria ou escovamento. Com o amortecedor na posição de montagem, nós vamos descer o amortecedor até o fim de seu curso. Podemos esperar a atuação do próprio gás de nitrogênio injetado, fazendo com que empurre a haste de novo ao ponto de partida e repetindo esse ciclo de 3 a 4 vezes e conferindo no final do processo a eliminação total do ar. Perfeito, Fazemos o encaixe das arruelas e das porcas de fixação superior e inferior manualmente e o aperto final daremos com a chave 17. E o aperto recomendado aqui para os pontos de fixação inferior e superior é fazer com que a porca encoste no limitador de aperto, ou seja, no final da rosca, para que não exerça aperto excessivo, para não trazer, na verdade, nenhum dano à bucha. Pronto, realizado o torque, realizado o aperto, finalizamos então a substituição do amortecedor do lado esquerdo. Então, para encerrar o passo a passo na substituição dos amortecedores da nova S10, efetuamos então a montagem da roda traseira e com isso terminamos esse processo. Podemos observar que os amortecedores utilizados no processo do passo a passo da S10 foram utilizados os KYB, os mesmos amortecedores que equipam a nova S10 na linha de montagem. E com o veículo apoiado ao solo, nós vamos dar o aperto final nas rodas, E o torque recomendado é de 19 kg.